Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na endometriose, uma condição que afeta milhões de pessoas, mas que, acredite, ainda é cercada de dúvidas. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar uma revisão super completa da revista científica JAMA para entender por que a jornada de quem convive com essa doença pode ser tão longa e muitas vezes tão solitária. E vamos começar com a pergunta que não quer calar. Como assim uma doença que afeta uma em cada 10 mulheres pode levar até 12 anos para ter um diagnóstico? Essa pergunta, na verdade, o ponto central de tudo que a gente vai discutir aqui, e a resposta revela uma história de frustração, mas também de muita resiliência. Então, para a gente entender essa demora toda, o primeiro passo é mergulhar no que realmente significa conviver com esse mistério que é tão comum e, ao mesmo tempo, tão doloroso. Vamos falar sobre o impacto diário da doença e o longo, longo caminho até finalmente ter um nome para aquilo que se sente. A endometriose é uma doença crônica, inflamatória, que atinge até 10% das mulheres em idade reprodutiva no mundo todo. Só para ter uma ideia do que isso significa, estamos falando de quase 9 milhões de mulheres só nos Estados Unidos. Pois é uma realidade bem mais comum do que muita gente pensa. E olha, quando o assunto é sintoma, a dor é a marca registrada. Quase 90% das pessoas com endometriose sentem dor pélvica. Mas não para por aí não. Metade delas convive com uma fadiga crônica e mais de um quarto ainda encara a infertilidade, ou seja, não é só um sintoma isolado, é todo um conjunto de desafios que impactam a vida de uma forma bem profunda. E essa jornada até o diagnóstico, nossa, ela é incrivelmente longa. Geralmente tudo começa com os primeiros sintomas lá na adolescência, no início dos 20 anos. Mas o diagnóstico final, esse pode levar de 5 a 12 anos para chegar. E nesse meio tempo, a maioria das mulheres passa por 3 ou mais médicos diferentes. É uma busca exaustiva, sabe? Uma verdadeira maratona por respostas. Ok, toda essa dor, toda essa demora, tudo isso leva a gente para uma pergunta essencial, né? Afinal, o que é exatamente a endometriose? Vamos dar uma pausa na experiência de quem vive com isso e focar um pouquinho na ciência por trás do que acontece no corpo. Bom, a definição formal é a seguinte: endometriose é uma doença crônica e inflamatória e que depende do estrogênio. De forma bem simples, um tecido que é parecido com o endométrio, aquele que reveste o útero, começa a crescer fora do lugar. E essas lesões, crescendo onde não deviam, nos ovários, no intestino, acabam causando uma reação em cadeia, inflamação, aderências e, claro, muita dor. E é importante saber que a endometriose não é uma coisa só. Ela pode aparecer de 4 formas principais, que podem existir sozinhas ou todas juntas. Existe a forma superficial, a ovariana, que são os famosos cistos de chocolate, a endometriose profunda, que invade outros órgãos, e, mais raro, a extrapélvica, que pode surgir em lugares que a gente nem imagina, como o diafragma ou, pasmem, até no cérebro. Certo? E aqui está um ponto crucial. A dor da endometriose é algo bem complexo. Ela não vem só do machucado físico das lesões. Na verdade, são 3 mecanismos. Tem a dor da inflamação em si, a dor que vem dos nervos que são atingidos e um terceiro tipo, a dor nociplástica. É quando o próprio sistema nervoso central fica, digamos, desregulado e começa a interpretar os sinais de dor de um jeito diferente, o que pode causar dor no corpo todo, fadiga e até problemas de memória. Isso é super importante para entender por que, muitas vezes, a intensidade da dor que a pessoa sente não tem nada a ver com o tamanho ou a quantidade de lesões que aparecem nos exames. Entender essa complexidade toda já dá uma boa pista de por que o diagnóstico é um desafio tão grande, né? Então, como a medicina lida com isso? Vamos ver como esse caminho para o diagnóstico evoluiu com o tempo. Olha só, aqui aconteceu uma mudança de paradigma, uma virada de chave mesmo. Antigamente, o único jeito de bater o martelo no diagnóstico era com cirurgia. Tinha que ir lá, olhar e tirar um pedacinho para análise. Hoje, felizmente, as recomendações são outras. A aposta é em um diagnóstico clínico, baseado nos sintomas, no exame físico e em imagens. E isso, gente, é fundamental para quebrar aquele ciclo de anos de espera e começar o tratamento o quanto antes. Esse diagnóstico clínico funciona como montar um grande quebra-cabeça. As peças são a história detalhada dos sintomas, o que o médico encontra no exame físico e exames de imagem como ultrassom e ressonância. Mas atenção para um ponto super importante. Um exame de imagem com resultado normal não significa que não existe endometriose, principalmente as lesões mais superficiais que podem ser praticamente invisíveis para esses aparelhos.
É por isso que a escuta atenta da história da paciente é a peça mais importante desse quebra-cabeça. Ok, diagnóstico feito, a partir daí a jornada muda de rumo. A pergunta agora é como se gerencia uma condição que é crônica e que até hoje não tem cura. Vamos dar uma olhada nas estratégias que existem. O tratamento funciona mais ou menos como uma escada. A gente começa no primeiro degrau, com terapias hormonais mais leves, tipo pílulas anticoncepcionais, para tentar controlar a doença. Se isso não resolver, a gente sobe um degrau para a segunda linha de medicamentos, que são mais potentes. E lá no topo da escada, como terceira opção, está a cirurgia, para remover as lesões. Vamos entender um pouco melhor a diferença entre essas terapias hormonais. As de primeira linha, as pílulas, tentam suprimir a atividade dos ovários, geralmente com um custo mais baixo e menos efeitos colaterais. Agora, se elas não dão conta, a segunda linha entra com remédios que praticamente zeram a produção de estrogênio no corpo. O resultado para a dor pode ser melhor, mas a contrapartida é um custo maior e aqueles efeitos colaterais que lembram bastante os da menopausa. E a cirurgia, onde ela entra nessa história? Bom, ela vira uma opção quando os remédios não funcionam ou quando os efeitos colaterais são muito ruins. E a histerectomia, que é a retirada do útero? Essa é considerada o último recurso, para casos de dor muito difíceis e quando a pessoa já decidiu que não quer mais engravidar. E um ponto super importante, nem a cirurgia é garantia de que a dor vai desaparecer para sempre. Então, resumindo, o que a gente tinha de mais importante de toda essa conversa? Primeiro, endometriose é comum, é complexa e o impacto na qualidade de vida é gigantesco. Segundo, a demora no diagnóstico é um problemão, mas a mudança para o diagnóstico clínico já está ajudando. Terceiro, a dor é muito mais do que só as lesões. Ela envolve o sistema nervoso central. Quarto, tratamento não é cura, é uma estratégia para manejar os sintomas. E por último, para funcionar de verdade, o cuidado tem que envolver vários profissionais, uma equipe completa. E tudo isso nos leva a uma ideia final, que talvez seja a mais importante de todas. O futuro do cuidado com endometriose é muito claro. O tratamento eficaz precisa olhar para a pessoa inteira, não só para as lesões. É sobre ir além dos exames e entender a complexidade da dor, o impacto real na vida de alguém e oferecer um suporte que seja completo, humano e, acima de tudo, individualizado.